Bom, gente, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um Comunica Labeco. É um projeto de extensão realizado pelo Laboratório de Ecologia e Conservação da UFPA. Tem acontecido toda semana, mas é capaz que no segundo semestre a gente mude essa frequência. A gente vai atualizando as nossas redes sociais para informar, então, o andamento das palestras. E hoje a gente vai ter uma convidada muito especial, que especialmente para mim, que é a Juliana Strop. É, Fazendo uma breve apresentação do currículo dela, ela é graduada em Ecologia pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho, mestrado em Ecologia pelo INPA, doutorado em Ecologia e Biodiversidade pela Universidade de Utrecht, na Holanda, e atualmente ela é bolsista Marie Curie no Museu Nacional de Ciências Naturais de Madrid, na Espanha. E quando eu digo especialmente para mim, porque eu tive o prazer e a honra de conhecer ela durante meu doutorado de sanduíche em Madrid, e ela foi uma das grandes mentoras do meu doutorado, então fiz muita questão que ela pudesse também dividir o que ela dividiu comigo nesse período aqui no Comunica Labeco. E ela atua em temas gerais de ecologia, biogeografia e conservação de florestas tropicais. Então, Ju, é um prazer enorme ter você aqui com a gente, tá? E especialmente poder te rever, mesmo que online. E eu espero que os outros gostem da sua apresentação também, assim como eu. Obrigada. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, ouvindo, Tá. tranquilo. Obrigada, Tiago, pelo convite, pessoal do Comunica Labeco também. Para mim também é um prazer enorme. Tiago, muito obrigada pela lembrança lá do seu doutorado. Para mim foi um grande prazer. Eu até fico com saudade dos Actinopteride, que depois de um tempo consegui aprender a pronunciar o nome da família. Então, eu que agradeço o convite, agradeço também o pessoal que está participando, que vai seguir a palestra, né? Bom, gente, a ideia da palestra de hoje é mostrar para vocês um pouco do trabalho que a gente está fazendo aqui no museu, de um esforço de tentar ligar a macroecologia e taxonomia. Bom, por que a gente está dedicando o nosso esforço para isso? A motivação principal é que grande parte das pesquisas ecológicas, também as medidas de conservação, usam o nome de espécie como unidade de análise, né? Riqueza de espécies, similaridade, diversidade beta, tal, tudo isso, a base é o nome de espécie. E é que a gente sabe que é um fator, uma coisa que muda bastante ao longo do tempo por causa dos avanços taxonômicos, né? O que acontece é que até hoje a gente tem um entendimento muito limitado de como essas mudanças taxonômicas afetam o nosso conhecimento, o resultado das pesquisas ecológicas. Então, esse é o trabalho que eu venho fazendo nos últimos 2, 3 anos, e é o trabalho que eu aqui com o pessoal, a equipe aqui do Joaquim, também do Richard, que agora está na Universidade do Porto, colaboração aqui, pessoal que está aqui também com a Leila, lá da UFMG, a Andresa, que é da Unicamp, agora está fazendo estágio no projeto, é esse o foco da pesquisa. Eu vou compartilhar minha tela. Ju, não se incomode em ter que ficar admitindo as pessoas, porque a gente pode fazer isso, tá? Vai aparecer a notificação para você, porque você é host da reunião. Mas Tá. aí a gente que aceita, tá? Não se preocupe. Então eu não aceito aqui, você aceita aí. Isso. Tá ótimo. Tá legal, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui. Share. Ok. Estão vendo a tela? Sim, ela só não está no modo de apresentação ainda. Pronto, né? Pronto, agora sim. Ok. Então, dentro dessa linha, né, que eu acabei de falar, a palestra que eu vou apresentar vai tentar resumir um pouco do trabalho que a gente vem fazendo aqui, contextualizar esse trabalho também. Bom, o título da palestra é Taxonomia e Macroecologia. Como e quando a descoberta de espécies alteram padrões macroecológicos.
Bom, o processo de descrição das espécies muda bastante. Bom, vou começar de novo, gente. O que a gente conhece da biodiversidade depende bastante dos trabalhos de pesquisa taxonômica, né? O que a gente conhece hoje é resultado de trabalhos de anos de taxonomistas. A forma como essa pesquisa é feita ao longo do tempo muda. Por exemplo, em 1800, as descrições das espécies, elas eram muito mais curtas, eram baseadas em caracteres somente, quase tudo só em caractere morfológico, era uma descrição bem sucinta do taxa. Hoje o que a gente tem são descrições muito mais complexas, muito mais completas, né? Tem descrição de espécie que inclui uma avaliação do estado de conservação, existe um estudo evolutivo. Então, hoje, quando a gente pega uma descrição recente, a gente sabe muito mais sobre o taxa que está sendo descrito, comparado com uma descrição feita lá atrás, em 1800. Então, a maneira como a pesquisa taxonômica é feita mudou muito ao longo dos séculos de exploração taxonômica. Outra coisa que mudou bastante também foi o acesso a material de coleção biológica, né? Hoje, com a digitalização das coleções, é muito mais fácil ter acesso aos vouchers de herbário, por exemplo, do que era, né, nem muito muito tempo atrás. Por exemplo, daqui uns 10, 15 anos, 20 atrás, não tinha esse acesso fácil a voucher digitalizado. Bom, com isso, acaba que a probabilidade do mesmo taxa ser descrito por duas pessoas diferentes, em momentos de tempos diferentes, diminuiu bastante, pela conectividade, tanto dos pesquisadores, como do material botânico devido à digitalização. Então, acaba que o que a gente consegue ver da floresta, nosso entendimento, que a gente vê na natureza em termos de espécie, é resultado desse trabalho de séculos dos taxonomistas, né? Não é, e vamos dizer, essa amostra, esse grupo de espécies que a gente conhece, que estão sendo descritas, ela não é uma amostra aleatória feita da natureza. Ela realmente, ela reflete onde os taxonomistas passaram, onde eles amostraram, onde foi que eles dedicaram maiores esforços, e o que a gente conhece de cada taxa também reflete muito até uma questão pessoal e subjetiva do taxonomista, que a gente sabe que no final a taxonomia é um pouco também tem essa questão subjetiva, né, da pessoa, onde que vai bater o martelo e falar assim, aqui é uma espécie, aqui não é, aqui não. Então tem essa questão, tem o componente humano da descrição de espécies muito grande no conjunto de espécies que a gente conhece hoje. Então, como que toda essa interação, né, tanto das características das espécies, como do trabalho dos taxonomistas ao longo do tempo, causa uma flutuação, tanto no número, como na identidade das espécies. Bom, essa flutuação, que a gente vê que o número de espécies é pequeno, depois ele aumenta, depois tem um monte de sinonimização, porque as espécies vários taxas foram descritos, mesmo taxa foi descrito 2 vezes, então diminui de novo. Existe uma flutuação. Como essa flutuação, ela pode gerar uma cascata de incerteza nas estimativas de riqueza de espécies, por exemplo, que, por sua vez, vão ser usadas em modelos ecológicos ou para planejamento de conservação, que, por sua vez, vão influenciar, vão ser usados como input em cenários, modelos preditivos de perda de biodiversidade, ou planejamento para conservação, tem que conservar essa espécie que é uma espécie rara, não conservar essa que é uma espécie abundante. Então, essas mudanças, elas podem gerar uma cascata de incertezas em todas as predições macroecológicas. Eu vou dar agora alguns exemplos de quando isso aconteceu. Aqui, vocês estão conseguindo ver o mapinha aqui do lado? Vou pôr vocês aqui para baixo. Sim, ele está vendo aqui. Tá.
É que eu que não estou vendo. Agora vou por aqui para cima. Desculpa, gente. Tá. Esse é um trabalho recente. O que eles analisaram aqui? Eles analisaram o esforço taxonômico ao longo do tempo em um gênero de pássaro. Então, em 1990, tinha 11 espécies dentro desse gênero descrita, né? Em 1920, tinha 49 espécies desse mesmo gênero distinto. O que aconteceu? Essas descrições recentes, elas não aconteceram ao longo da onde a espécie ocorre. Ela foi concentrada mais em latitudes mais baixas. Então, por que as descrições das espécies novas não estão aleatoriamente distribuídas no espaço? Essas descrições que foram então concentradas nas latitudes mais baixas, ela fez com que mudasse o gradiente de diversidade, de riqueza de espécies que a gente conhece. Lógico que continuou maior riqueza de espécies nos trópicos, mas um gradiente muito, muito mais acentuado do que a gente conhecia antes. Então, a gente passou aqui de 5, quase um pouquinho mais de 5, dobrou para 10. Então, são como essas descrições, por um esforço realizado em uma determinada região, por um motivo ou outro, ou por um determinado taxonomista, por várias razões, alteraram o gradiente de riqueza de espécies que a gente conhecia. E também a taxas de diversificação, né? Então, as duas coisas que mudaram a intensidade dessas duas coisas. Outro exemplo, agora que vem aí da Amazônia, é bem recente, foi uma revisão taxonômica feita numa espécie de prótion. Essa espécie, o Proteus heptaphyllum, ele foi classificado como uma das espécies hiperdominantes em 2013, no trabalho do Hans Terstig, né? E, bom, aí o que aconteceu? Faz 2 semanas, o pessoal lá do INPA também, em colaboração com o pessoal do INPA, eles viram que uma dessas espécies, Proteus, esse Proteus heptaphyllum, na verdade, ele pode ser dividido em 7 outras espécies. Então, uma espécie dominante é sugerido que podem ser 7 espécies, certo? Então, nesse caso, uma espécie dominante pode ter se convertido, vamos dizer, em 7 espécies, que podem ser talvez dominantes, talvez não dominantes. E o mesmo poderia acontecer ao contrário, vamos dizer, num processo que as espécies são agrupadas. Então, várias espécies raras podem virar uma dominante. Nesse caso, uma dominante virou várias espécies, e algumas dessas, com certeza, podem ser classificadas como espécies raras. E nesse caso específico aqui do Proteus heptaphyllum, muda completamente a nossa visão da necessidade de conservação, dos requerimentos de conservação para essa espécie. Se uma espécie é hiperdominante, super distribuída, tem uma distribuição ampla, tal, ela exige um esforço de conservação muito diferente do que se a gente está falando de uma espécie endêmica, numa espécie rara. Então, aqui é um exemplo bem claro e muito recente, que vem aí da Amazônia, de como a classificação, um estudo, um esforço taxonômico dentro de uma espécie, não só de descrição de novas espécies, mas de revisar o que está dentro, o que é representado dentro daquele taxa, pode mudar nosso entendimento de ecologia dessa espécie, né? E por quê? Por que, então, que é interessante, que a gente acha interessante analisar tanto o processo de descoberta quanto o processo de reclassificação taxonômica? O que a gente vê nesse gráfico, deixa eu pôr vocês para cá. Nesse gráfico, aqui são os dados nossos, né, do projeto, é o ano de descrição e o número de nomes para palmeiras, que é o grupo que a gente está trabalhando mais intensamente agora. A gente vê que ainda está acumulando, quer dizer, novas espécies estão sendo descritas. E também o número de sinônimos, para nossa surpresa, também está acumulando, e bastante. Quer dizer, tem o processo, tanto que a gente viu lá no trabalho dos pássaros, de novos taxas são adicionados à lista, que pode mudar o padrão gradientes de riqueza, por exemplo, e
as classificações taxonômicas também estão fazendo sobe e desce do número de nomes aceitos ou não, que pode mudar, por exemplo, os padrões de dominância, como a gente viu no caso do Protium heptafilum, né? Eu vou, então, agora apresentar para vocês um pouquinho do trabalho que a gente está fazendo nesse projeto de pós-doc. O título do projeto é Taxon Time, e a ideia é reconstruir o conhecimento taxonômico ao longo do tempo e ver como esses avanços, como avanços no conhecimento, afetam o nosso entendimento da biodiversidade. Bom, uma das duas das perguntas que a gente está fazendo a gente está tentando entender quais os taxas são descritos antes, o que vem primeiro, o que a gente acaba conhecendo primeiro, e quais taxas são mais propensos a sofrerem reclassificação taxonômica. O foco do projeto são as plantas das florestas tropicais da África e da Amazônia. Eu vou apresentar para vocês hoje ainda são resultados, vamos dizer, pequenos, é uma parte só do projeto, a gente vai focar em uma família da Amazônia. Bom, aqui, para a pergunta, né? Quais taxas são descritos primeiros? A gente sabe que taxa com distribuição ampla, eles tendem a ser descritos antes do que taxa com distribuição restrita, que é um trabalho do Milliken, também tem o Mike Hopkins lá do INPA nesse trabalho. Eles fizeram para sapotácea, então eles viram que para sapotáceas de distribuição ampla, representada aqui em azul marinho, a gente quase não está mais descrevendo espécies novas, já estamos aqui no platô. No entanto, espécies com distribuição restritas, elas iniciaram a ser descritas muito mais tarde do que as com distribuição ampla, aqui 1840, essa aqui 1780, 770, e ainda está acumulando muito número de espécies. Essa parte da curva aqui está ainda bem inclinada, está bem longe de chegar num patamar. Então, a gente fez a mesma pergunta para as espécies da Amazônia, para outras famílias, né? A outra pergunta que a gente fez é que quais os taxas são mais propensos a sofrerem reclassificação. E aqui a nossa hipótese é que taxas que são mais recentes, quer dizer, as linhagens mais recentes, né? E que são proximamente relacionados, eles vão ter uma maior probabilidade de terem reclassificados, ou seja, de sofrer um rearranjo taxonômico, como a gente viu no caso do Protium, que um é dividido, ou no outro caso que está fazendo, que junta espécies, né? Por que a gente acha isso? Porque essas linhagens mais recentes, elas geralmente são agrupadas em complexo de espécies. E elas têm uma variação morfológica bem sutil. Então, é mais difícil, assim, difícil de identificar as diferenças morfológicas, né? E, na verdade, não é a grande maioria ainda de espécies que tem análise genética, filogenética e tal. Então, esses taxa, que são essas linhagens mais recentes, que são proximamente relacionados, né? Eles vão ter a maior incerteza, quer dizer, tem mais chance de ter uma confusão taxonômica dentro desse grupo. E como não é muito fácil achar uma medida, né, uma métrica para confusão taxonômica, para incerteza taxonômica, isso que a gente está tentando fazer, isso que a gente está fazendo com o pessoal lá, a Leila, o Zé Alexandre, essa parte que a gente está trabalhando junto. Então, aqui nesse caso, o que a gente usou foi super simples, é o número de sinônimos, como um indicador super simples e talvez muito simples, como incerteza ou confusão taxonômica para a taxa, né? Bom, os dados que a gente está usando para o projeto são a lista de espécies da Amazônia. É a lista de espécies publicadas pelo Hans, em 2019, a lista de espécies publicadas pelo Domingos Cardoso, em 2017, o Cardoso, e a Flora do Brasil, a lista de espécies da Flora do Brasil. Existe bastante discordância entre as listas, então a gente pegou todas as espécies que estão nas duas listas.
e também na flora do Brasil registrada para a Amazônia. Bom, nisso a gente conseguiu 16.300 nomes aceitos. Eu falo aceitos entre aspas, porque um nome ele pode não ser aceito entre as duas listas e ele pode também ser aceito entre as duas listas, considerado aceito nas duas listas, mas não ser considerado aceito nas bases de nomenclatura, por exemplo, nos trópicos, Plants of the World, do Kiel, World Flora Online e também da Flora do Brasil. Então, aqui a gente tem bastante discordância. Aqui, esses números é o mais inclusivo possível, quer dizer, que é aceito por qualquer base e qualquer uma das listas. E os sinônimos também, que aparecem pelo menos uma das bases. Para a primeira pergunta, que era sobre a área de ocorrência, a gente eu peguei do trabalho do Gomes, que é aí da Federal do Pará, também um colega de vocês, o trabalho que ele publicou em 2019, Known Extent Occurrence, que é mais ou menos a área conhecida onde a espécie foi coletada. Lógico que tem problemas, porque a gente sabe que as coletas da Amazônia são super viciadas, né, e ocorrem mais em lugares mais acessíveis e tal, mas é o dado que no momento a gente tem. E para o tempo de divergência, para a segunda pergunta, a gente pegou o tempo de divergência do trabalho do Kissling, que ele coloca acessível a árvore filogenética datada, e para outros gêneros a gente pegou o trabalho publicado pelo Danilo Neves, lá da UFMG, publicado em 2020. Tanto para o pessoal que vou fazer um parênteses, tá? Para o pessoal que está trabalhando com filogenia, tanto o trabalho do Kissling, tanto o trabalho do Danilo, tem um material suplementar excelente para mexer com árvore filogenética. O Danilo coloca a árvore e o script do R para acessar a árvore. Mesma coisa o Daniel Kissling. Ele coloca a árvore e o script de como abrir, como deixar colorido, como tirar ramo. Então, eu recomendo bastante dar uma olhada nesse material pelos scripts também. Bom, vamos lá, o que a gente encontrou. Aqui a gente vê o ano de descrição e a extensão de ocorrência, o tamanho da área. A gente vê realmente que as espécies que têm área de ocorrência maior, elas são descritas antes do que as espécies que têm área de ocorrência menor. Tem espécie que nenhuma espécie descrita recentemente tem a área de ocorrência tão ampla, mas as espécies descritas mais anteriormente, vamos dizer lá para 1800, elas podem ter a distribuição tanto restrita quanto ampla, mas das recentes, todas têm a distribuição mais restrita. Eu devo confessar que foi uma das primeiras vezes da minha vida que eu fiz uma regressão, deu significativa na primeira, assim, pum! Já direto, de tão claro que é o padrão que a gente observa. Aqui, bom, então a gente vai para a segunda pergunta. Quais os taxas são mais propensos a sofrerem uma reclassificação taxonômica? O que a gente vê aqui é a data, né, a idade da linhagem, extraída da árvore de filogenética apresentada no trabalho do Kissling, e o número de sinônimos. O que a gente vê é mais ou menos a mesma coisa que a gente viu no gráfico anterior. Os taxas mais recentes, eles sim podem alcançar o número máximo de sinônimos. Então, aqui quanto mais recente, mais sinônimo. Dos taxa mais antigos, nenhum deles, que são mais antigos, tem um grande número de sinônimos. Então, a gente fez aqui uma regressão regressão quantílica, passando no 90%. A gente vê que o número máximo, não o número de sinônimos, né, mas o número máximo de sinônimos é explicado pela idade da linhagem. Se a gente colocar isso na árvore filogenética, o que a gente vê? Aqui, olha, Bactris,
está aqui entre os 10 sinônimos, né? As ataleias, que são bem confusas, pelo que eu estou aprendendo das palmeiras, elas estão aqui, ó, entre 4 e 8. Já Riaté, que ela é um pouco diferente, aqui é mais ou menos antiga, mas tem bastante sinônimo também, confusão. E o Asterogine guianensis, que é um pouco antigo sozinho lá, que não tem nenhum sinônimo. Então, o que a gente vê é que tem uma estrutura, vamos dizer, a probabilidade de ter uma confusão taxonômica, ela pode ser explicada pela idade da linhagem, ou seja, a confusão taxonômica ela não está aleatoriamente distribuída dentro da árvore filogenética. Tem ramos da árvore filogenética que é mais provável da gente encontrar confusão, da gente estar fazendo erro na identificação ou de ter uma mudança futura ali dentro daquele ramo, de ter um rearranjo ou de mudar o número de espécies dentro daquele ramo. Quer dizer, o erro taxonômico, as mudanças taxonômicas, elas não estão aleatórias, elas têm uma estrutura dentro da filogenia das espécies. Então, bom, já vou para as conclusões. Resumindo até agora, tanto a descrição de espécies como de incerteza taxonômica, elas não são aleatórias, né? Depende tanto do histórico de descrição e do tamanho da área de ocorrência, então é o tempo que a gente está explorando, associado ao tamanho da área de ocorrência de espécie. Então tem a interação entre a exploração taxonômica e a área de ocorrência de espécies. E o tempo de divergência, ou seja, para as linhagens mais recentes, provavelmente o que a gente chama de espécie A, provavelmente, se ela é uma espécie com muito sinônimo, de muita confusão, provavelmente tem ali alguma confusão, alguma chance da gente ter reclassificação taxonômica. Quer dizer, as dúvidas, os problemas, vamos dizer, eles não estão aleatoriamente distribuídos. Bom, a gente sabe, então, que quando, por exemplo, se o vício, o erro, ele não é aleatório, ele causa vieses nas nossas estimativas, né? Se o erro é aleatório, tudo bem, é um erro, mas a gente espera que ele não tenha impacto. O problema que a gente encontra aqui é que o erro ele não é aleatório, a incerteza ela não é aleatória, ela tem uma estrutura, tanto associada à distribuição das espécies como à idade da linhagem. Então, idealmente, o que a gente quer fazer é incorporar essas medidas de incertezas nos modelos ecológicos. Modelos tanto de dominância, como a gente viu para o trabalho do Protion, de evolução do nicho, que pode ter bastante diferença quando a gente vê a especialidade do nicho, se a gente pega duas espécies que a taxonomia ainda é meio confusa, para modelos de endemismo, também no exemplo do Protion, como a gente viu, e, lógico, gradiente de riqueza de espécies, que pode mudar bastante. Então, o que a gente está tentando é achar uma maneira de como incluir uma medida explícita de incerteza dentro desses modelos. Esse é o nosso desafio aqui para os próximos meses. E dentro desse desafio, tem duas coisas que eu acho que me chama mais a atenção aqui, é o meu maior desafio, na verdade, é que agregar os dados empíricos do histórico de reclassificação taxonômica é um trabalho bem... Não é um trabalho fácil, é um trabalho bem difícil que requer uma colaboração bem estreita entre os ecólogos que estão tentando descrever os padrões de riqueza, dominância e tal, e taxonomistas, né? Desculpa. O que a gente está fazendo agora? Quais são os próximos passos? Eu vou mostrar para você aqui bem rapidinho. O que a gente tem aqui é para Lecidácea, 1800, né? Aqui na esquerda a gente tem os sinônimos e na direita a gente tem os nomes aceitos. Então tinha um pouco aqui uma mudança, outra mudança, tal. Quando a gente vai para 1840, a gente vê aqui um número bem grande de sinônimos e um rearranjo que alguns sinônimos vão para taxa, algumas espécies, né? Ela incorpora um número bem grande de sinônimos, outras 2 ou 1.
Se a gente pegar todo o intervalo de tempo, a gente tem, no total, 451 sinônimos e 82 nomes aceitos, até 2000. Então, foi um grande rearranjo que aconteceu nesses últimos tempos. O que a gente está tentando fazer agora, que é o trabalho bem minucioso e não muito simples, como fala, desemaranhar essas linhas, como fala, desembaraçar, né? Essa confusão de linhas que a gente viu no gráfico anterior. Então, idealmente, o que a gente quer fazer é o seguinte, por exemplo, tem aqui uma espécie atualmente aceita, a Lantoma lineata. Ela foi descrita aqui em 1878. Mas outros taxa relacionados, coratário e tal, eles foram descritos em 1860, vamos dizer um pouquinho aqui, né? E em 1860, a gente tinha 4 espécies que representam um taxa hoje. Se a gente for para 1918, a gente tinha 14 nomes representando esse taxa. E hoje a gente tem 1. Então a gente passou de 4 para 11, para 14, para 5, para 1. Então teve uma mudança no número de espécies dentro desse taxa ao longo do tempo. O que a gente quer fazer agora é fazer isso para vários nomes e para várias famílias e ver como esse padrão temporal, como essa mudança, né, da riqueza evolui ao longo do tempo. Bom, e para isso, para fazer essa mudança, é um trabalho minucioso dos taxonomistas que estão acostumados a lidar com essa confusão de nomenclatura. Então, tem que ter uma colaboração. Que, para terminar, tem esse trabalho recente super interessante, né? De pesquisa, desculpa, integração, do desafio da pesquisa multidisciplinar dentro da ecologia. Esse trabalho fez um questionário sobre qual conceito de espécie cada uma das disciplinas usa. Os pesquisadores de diferentes disciplinas usam. Então, tem o conceito biológico de espécies, aqui representado em azul, que fala que uma espécie são populações que podem ter cruzamento, né? O conceito de espécie evolutivo, que uma espécie são grupos de organismos que evoluem independentemente. E o conceito de espécie filogenético, que é um grupo monofilético, que um ancestral comum. O que é interessante é que se a gente pegar aqui as disciplinas que a gente trabalha mais próximos, né? Conservação, taxonomia, ecologia, biologia evolutiva e ecologia comportamental. Você vê que entre as disciplinas, a gente está usando, a gente nem sabe, mas a gente usa ou tem, sem perceber, um conceito de espécies, o conceito do que é uma espécie diferente. Então, os taxonomistas e sistematas, lógico que eles usam uma variedade de conceitos muito maior. O pessoal da conservação usa mais o conceito evolutivo e filogenético. O pessoal da ecologia usa mais o conceito biológico de espécies. Agora, como a gente vai interagir aqui, ó, de conservação e ecologia, que é super importante, super necessário, é impossível uma disciplina caminhar sem a outra, tendo um entendimento tão diferente do básico, do que é uma espécie. Então, eu acho que essa interação entre taxonomistas e ecólogos, biólogos comportamentais é riquíssima e pode levar a gente muito mais longe do que se a gente continuar trabalhando à parte. Acho que tem muito, eu trabalhando agora com os taxonomistas, que é a Andresa e o Rafael, lá da UFG, é incrível a quantia que a gente aprende, até muda assim, a ideia, tá, tem uma lista de espécies, esses são os nomes, mas o que está por trás dos nomes são 200 anos de pesquisa intensa, né? Então, é só para ressaltar a importância da interação entre essas duas disciplinas. E é isso, gente. Eu quero agradecer, então, aqui o pessoal que eu estou trabalhando é o Joaquim, o Richard, que agora está na Universidade do Porto, a Leila, a Thaís,
que eu discuto bastante as ideias também, e a Ana Carolina e a Fernanda, que são as bolsistas, que estão compilando os dados de monografias, e os nossos taxonomistas de plantão, a Andresa, que também ajuda bastante, e o Rafael, tanto de ideia, a Andresa também está trabalhando na coleta de dados, mas sem eles, sem a ajuda dos taxonomistas, o trabalho realmente fica muito... não vai para frente, é praticamente impossível. É isso. Ju, muito obrigado. Deixa eu parar de compartilhar. Fique à vontade. Espera aí. Esse é o tipo de palestra, pelo menos comigo, que tipo, a cabeça vai assim, um monte de ideias novas e tudo muito novo. E fazem, putz, mas como será no grupo tal que acontece isso? Eu pensei a Né? mesma coisa, Tiago. Nossa, dá para pensar tanta coisa. E aí, assim, Como eu paro de compartilhar aqui? é só esse stop, stop, eu Aqui posso não... fazer isso, ou Tá. não? Deixa eu pegar uma água, gente. Espera só um minuto. Eu acho que, pronto. Acho que parou. Eu fiz. Foi tu que fez? Foi. Ah, tá, obrigado. O Miúdo parou o compartilhamento da tela. Obrigado, Miúdo. E aí, Ju, eu fico pensando também assim, meu Deus, tem tanta coisa para fazer. E esse tipo de investigação também, ele levanta para a gente tanta problemática que a gente nem enxerga. Por exemplo, essa última aí, não é? Eu sei que a biologia é muito plural, né? Ela é muito rica de ideias, mas se a gente tem uma divergência tão grande dentro de uma própria área, acho que dificulta a gente chegar num caminho comum, assim, em benefício de todos, né? Enfim. Não é isso, Tiago. E o que eu acho é que para mim, o que abriu muito assim, a minha visão é que eu nem pensava que a gente podia estar usando o conceito de espécie diferente. Sabe, a gente está conversando anos sobre coisas diferentes. É verdade. Nossa, isso deve impedir um progresso, assim, absurdo, que a gente nem sabe mensurar ele, inclusive. Emildo, me diga se tem alguma pergunta no Facebook, porque eu tenho aqui alguns apontamentos que, se me deixar, eu falo aqui até de noite. No Facebook, o pessoal só está elogiando. Tá. O pessoal perguntou de como é que... se está passando em outra rede, mas não tem pergunta ainda não. Tá, a Luciana Santos fez uma aqui no chat do Zoom, parabenizando pela palestra, e ela está perguntando se você acha que essas incertezas taxonômicas têm influência muito grande em estudos de escala local. Eu acho que depende, escala local, se fala de comunidade ou de população? Eu acho que, tipo, numa localidade mais restrita, numa escala mais... Não sei, porque Tá. você está falando de Amazônia, por exemplo, e África. Mas se Sim, se você reduz essa escala, talvez... Acho que é isso. Sim, eu acho que depende, eu acho que sim. Depende, lógico, do local e do grupo. Então, vamos dizer, se você está numa escala local, mas de um lugar muito pouco conhecido, o impacto de novas descrições vão ser bem grandes. Ou se você está trabalhando num lugar local, mas que por acaso tem um conjunto muito grande de linhagens recentes, ou que está sabe, são, como dizer, berços para espécies, que ali onde a coisa ferve para especiação e tal, ali também vai ter um impacto bem grande. Então, depende muito, eu acho que depende, a escala depende, assim, se você está trabalhando, lógico, com uma população, talvez não, porque talvez você conheça bem essa população, ou não, ou se for uma espécie bem conhecida, não. Mas se você está trabalhando com comunidade, vai depender muito do lugar onde você está. E eu acho que, nesse caso, sim, que a incerteza pode ter uma influência considerável. Tá. Nesse sentido de escala, Ju, eu fiquei pensando aqui que um dos mecanismos, né, para conciliar ali o nosso estudo ecológico com conservação
um dos mecanismos de proteção da biodiversidade são implementações de áreas de proteção ambiental, né? E aí eu fiquei pensando que muitas dessas áreas, elas são antigas, né? Ainda bem, né? Que elas já datam de 50 anos atrás, e beleza, isso é um ponto positivo. Quanto mais antiga, melhor, porque ela já tem ali um papel de proteção já mais antigo. Mas aí eu fico pensando que, será que existem linhagens que antes estavam protegidas por áreas ambientais e por conta de mudanças taxonômicas, boa parte dessa linhagem deixou de estar protegida por áreas ambientais? Então, não sei se teria como fazer esse tipo de avaliação também, sabe? Eu acho que sim. O que acontece, Tiago, que tem bastante exemplo na literatura também, talvez não de áreas, mas de espécies consideradas nos critérios da IUCN. Uhum. Então, espécies que são consideradas ameaçadas ou não são ameaçadas, sabe? O critério da avaliação lá do IUCN e o estado taxonômico de espécies. Qualquer mudança taxonômica dentro dessa lista das espécies que estão na lista de espécies ameaçadas, na lista de espécies vulneráveis, tal, qualquer mudança taxonômica vai afetar a maneira, a quantidade de recursos que vai para o taxa, os planos de manejo dedicado àquela espécie, afeta muita coisa. Um aspecto que eu acho interessante é que dentro da IUCN tem as espécies que são consideradas data deficient, né? Que quer dizer que a gente não tem informação suficiente. Não tem, eu acho ainda, uma coisa de data deficient para a taxonomia. Então, por exemplo, a gente sabe que tem poucos estudos de população, tem poucos estudos, não tem coleta, ninguém pode fazer nada, não tem como fazer como fala, levantamento do estado de conservação, porque não tem dados da espécie. Agora, tem espécies que estão nas listas, mas que existe uma incerteza taxonômica muito grande. Então, a maneira que a gente está incluindo ela na lista, a gente não sabe se a gente está dando muito recurso para uma espécie que não merece, mas que não deveria ser considerada como ameaçada, ou o contrário, como aconteceu no caso desse PROT. Lógico que ele não está na lista da IUCN nada, mas poderia acontecer, sabe, de você estar lá, list concern, né? E depois você vê que, na verdade, é uma espécie que é dividida em 7, que é super endêmica, que tem uma necessidade de conservação muito diferente. Uhum. E essa coisa da deficiência taxonômica das espécies, nas listas, né, de prioridade para conservação ainda não tem sido feita. Então, não sei se te respondo, não sei muito bem das áreas, assim, físico, né, no espaço, mas mais pensando na filogenia das espécies, na organização do taxa. Não, mas está respondido, claro, é porque eu perguntei que aqui no Brasil, pelo menos, a maioria dos... É muito comum ver em estudos com pesquisas de conservação da biodiversidade, você utilizar as áreas de proteção como uma métrica de eficiência de proteção da biodiversidade, né? Mas alguns estudos já até mostraram que, às vezes, eles nem consideram tipo, a totalidade da riqueza ou das conexões filogenéticas que aqueles clados podem ter dentro de uma área. Então, acaba que a eficiência ela é muito reduzida quando a gente avalia isso de um olhar mais amplo, né? Então, foi mais essa ideia. Porque uma coisa que a gente às vezes pensa aqui por exemplo, os esforços de conservação, eles vão bastante para áreas de alto endemismo, riqueza, tal, né? Mas o que a gente não tem, por exemplo, nessas áreas que tem alta taxa de diversificação, provavelmente tem taxa com bastante incerteza taxonômica, né? Linhagens ainda que ou acabaram de juntar, ou acabaram de se dividir, que tem ainda bastante confusão. E talvez a gente esteja vendo uma espécie, que na verdade são várias, e a gente está meio que sendo míope, não está conseguindo ver direito, sabe? Essa coisa está escapando da nossa... Quando a gente faz prioridade para conservação, por exemplo, quando a gente traça as prioridades, é uma coisa que eu acho que está sendo, dado assim, o pouco conhecimento que a gente tem, sabe? E dado também
a falta de esforço taxonômico, principalmente na Amazônia, e para a planta, que é um grupo bem estudado, imagina para outros grupos. Eu acho que a gente está sendo bem míope quando, nesse aspecto da taxonomia, quando a gente propõe as estratégias para conservação. É verdade. E tu falou uma coisa interessante que, tipo, eu, pelo menos, eu considero planta um grupo melhor estudado do que vários outros grupos animais, né? Aham. A gente não tem, com muita facilidade, bancos de dados tão grandes de plantas quanto a gente, de animais como a gente tem de plantas. Então, imagina a situação de outros grupos realmente, como tu falou. Quem tiver aqui na sala do Zoom, quiser fazer a pergunta pelo microfone, pode ativar o microfone também, tá? E fica à vontade, se ninguém tiver. Se alguém tiver alguma questão. Senão eu vou continuar aqui, eu tenho mais duas coisinhas para perguntar. Então tá, vou perguntar. Aquele gráfico que tu mostra de distribuição geográfica, se ampla versus restrita, eu fiquei pensando assim, é, você considera uma espécie ampla hoje, não é? Tipo, o Uhum. conhecimento atual hoje, ele diz se a espécie é ampla ou restrita. E aí eu fiquei na dúvida assim, porque em algum momento, talvez quando a espécie foi descrita, a distribuição dela era restrita, Uhum. aquele local da descrição. Então você está considerando espécies restritas e bem distribuídas com base na data de hoje. Exato. Tá. Exato, Thiago, é com base na data de hoje, a gente sabe que essa informação de distribuição é muito deficiente. Uhum. Pode ser que uma espécie com distribuição, pode ser que a gente esteja superestimando, quer dizer, superestimando o número de espécies com distribuição restrita. Porque, né, porque a Isso. gente tem, né, que a gente vai, que Uhum. as distribuições são mais amplas do que a gente pensa, porque as coletas são São datas limitadas, mais como a gente sabe. recentes, ou são São datas mais recentes, recentes também. exato, são recentes e são poucas. Por Sim, exemplo, o trabalho do Vitor Gomes, aí da UFPA, que calculou, né, as áreas de extensão, ele calculou baseado todas as espécies que tinham 6 espécimens em herbário. Você imagina? As aham. informações que você quer, não se preocupe, não, eu ligo. Opa, ok, vamos. Tem perguntas e comentários do Facebook. Tem um comentário aqui do Nonato Mendes indicando um livro sobre o tema de conceito de espécies. E aí tem a Rafa. Oi, Rafa, tudo bem? Ela pergunta, ela agradece pela palestra e ela acha que o efeito das mudanças, ela pergunta se o efeito das mudanças taxonômicas nos padrões podem depender do tipo. Por exemplo, hipotético, uma mudança de gênero da espécie seria diferente de um grupo de taxa que foi separado em várias espécies posteriormente, quer dizer? Você quer dizer, por exemplo, uma espécie passa de um gênero para o outro, um caso, uma Aham, espécie passa de um gênero para o outro, e no outro caso, uma espécie é dividida em várias, né? isso. Acho que é isso. Tem, as consequências são diferentes, porque, por exemplo, a riqueza do gênero que recebeu essa nova espécie mudou, né? Então, o gênero vai ter uma espécie nova. No outro caso, também, na verdade, né? No outro caso, o que vai acontecer? Uma espécie foi dividida em várias espécies, a riqueza dentro daquele gênero também, né? Ou dentro daquele grupo, também vai aumentar. Então, nos dois casos, existe uma mudança na riqueza de espécies dentro do gênero, por motivos diferentes. Em um caso, no final o número é menor, mas você vê que é uma grande mudança para o taxa, né? Quer dizer, o nosso entendimento do que está representado dentro daquele taxa muda completamente. Então, as relações, vamos dizer, você vai estudos evolutivos, ou de concorrência, ou de muda completamente, né? Fiquei pensando aqui se ela quis perguntar também se teria, tipo, pesos diferentes.
Tipo, o desafio de vocês é, de repente, criar ali, eu não sei se é esse mesmo, se eu entendi, uma métrica, né, de incertezas. Será que mudando de Sim. gênero não é um peso a mais, porque me parece ser uma incerteza maior, sabe? Sim. Será que É poderia interessante. ser? Não, super. Na verdade, eu não tinha pensado nisso, mas é verdade. É um peso maior. Porque a gente poderia ver, por exemplo, nas linhagens mais antigas, quando tem a combinação nova, né? Quando passa de um Uhum. gênero para o outro, a gente pode dar uma olhada ali o que acontece, como que muda. Porque o número, na verdade, não vai mudar tanto, mas conceitualmente, o que está dentro daquele taxa muda muito. Isso. Né? Então, se Uhum. muda de categoria, se muda, mas muda dentro do mesmo nível, é uma Uhum. incerteza X. Mas se muda muda para outro nível, né? Muda de gênero, por exemplo, é lógico que a incerteza é muito maior. É interessante. Tá. E obrigada também pelo livro, Tá aqui pelo anotado. conselho do livro, gente. Tá, e aí com base nesse que você falou sobre se a espécie ela é mais antiga, se ela é mais atual, pelo menos na época, quando eu tinha mais contato com amigos taxônomos, eu percebia que uma grande curiosidade era levantada inicialmente para se realizar um estudo de taxonomia, quando a espécie era justamente antiga. Antiga, eu digo no tempo de descrição, não necessariamente Tá. evolutivamente. Mas parece que a curiosidade ela era muito maior em espécies mais antigas, em termos de descrição, e que sofreu poucas mudanças ou nenhuma mudança, né? E quando ela também tinha uma distribuição muito ampla. E aí Tá. eu só fiquei pensando se o lance de ser recente ou de ser antiga também considerava isso, entendeu? Você fala a descrição, né? Isso. O que a gente vai estar tentando fazer, mas é um trabalho que a compilação de dados é lenta, é ver o esforço de revisão taxonômica dentro para cada taxa. Então, não ver somente as mudanças, mas ver por quantas revisões o nome passou, que não aconteceu nenhuma mudança, ou por quantas revisões o nome passou e que sim, que sempre está vendo para cima e para baixo, né? Entendi. Mas é isso, eu acho que os nomes, vamos dizer, que são descritos, minha opinião pessoal, que acaba que são tantos fatores que fica meio difícil de colocar, sabe, de resumir de uma vez numa coisa só. Por exemplo, as espécies que são linhagens recentes, que foram descritas há 200 anos e nunca passaram por revisões, com certeza ali tem uma incerteza taxonômica, com certeza. A minha opinião é que existe ali pode existir uma probabilidade maior de ter uma confusão, uma incerteza taxonômica dentro desses grupos, né? E é curioso também porque a gente vê, pelo menos naquela filogenia, como é que fala? Não é redonda, aquela filogenia? Não sei também, falo Enfim, árvore. é circular, que os táxons mais recentes, em termos evolutivos, eles também são aqueles mais diversos, né? Sim, é verdade. Essa diversidade, ela também é completamente proporcional às incertezas, né? Então, Exato. claro, você vai ter certeza porque você tem ali uma diversificação que está acontecendo há pouco tempo e ainda está acontecendo nos dias de hoje. Aqueles clados mais antigos, eles estão mais estáveis, né? Enfim. Sim. Bom, enfim. Tem algum outro comentário a mais, Mildo, lá no Facebook? Facebook não. É que tem um delayzinho lá, né? Então, assim, eles estão ouvindo agora. Tá. Acho que é a resposta da Ju. Mas eu acho que o Raoni ligou a câmera dele aí. Ligou a câmera, já era. Já era. Bom dia, pessoal. Juliana, obrigado pela palestra. Que, como o Thiago falou, enche a nossa cabeça de caraminholas, né? De coisas assim, especialmente quando você está mais ligado, né? Eu tenho muito pouco conhecimento de taxonomia e mais na área de ecologia e de conservação. E aí, bom, me desculpe se eu vou falar uma grande bobagem aqui, tem uns 10 minutos só tentando formular perguntas assim para não falar muita bobagem. Então, mas só para a gente tentar
pensar junto aqui. Dentro de tudo que você falou, o que mais me assustou foi a diferença entre o conceito de espécie da conservação e dos ecólogos, né? Nós não estamos falando sobre as mesmas coisas. Então, eu vou para campo, coleto um monte de dado ecológico Exato. sobre o bicho, aí publico, e aí quando a pessoa especialista em conservação vai para lá fazer a mesma coisa e fala, bom, eu preciso proteger essas espécies, ele está falando de outra coisa, que não é o que eu falei como espécie, de espécie. Exato. Então, isso assusta um pouco, porque a gente... bom, será que, então, de todos esses esforços, quando a gente vai pensar em conservação, a gente não precisaria, talvez, começar a repensar em outras métricas de conservação que não esses índices de espécies e riquezas e diversidade? Porque se isso é tão difícil da gente alinhar os discursos, a gente conseguir falar as mesmas coisas, será que a gente não precisaria começar a repensar que o esforço de conservação não deve ser focado nisso que a gente tem tanta dificuldade? Porque você está pegando plantas, assim, que é um grupo, como falou, taxonomia mais ou menos, a gente trabalha com peixe. Peixe, às vezes, é o caos. Vocês estavam falando aí de mudança de gênero, mas a gente tem aqui no Brasil, de volta e meia, mudança de família inteira. Então, você tem uma família que some a família inteira, aparece, vira outra família de caraciforme, e já nós somos aí, nós somos os caracídeos lá, você tem insetos sérios, não sei nem que família que é o bicho, entendeu? A gente não sabe nem como colocar isso dentro de uma família. Então, a gente tem... Então, eu estava pensando e queria ouvir sua opinião nesse aspecto, já que você está trabalhando tanto nisso, como que será que a gente não conseguiria, em termos de pensar em ecologia de conservação, quebrar um pouco a importância que a gente dá para o conceito de espécie, começar a olhar o ecossistema como um todo, que a gente precisa preservar em termos de área, a gente fala de serviços ecossistêmicos, mas para mim também é uma coisa muito, não é tão palpável, não sei, eu fiquei pensando nisso, que a gente está batendo, dando murro em ponta de faca, porque a gente não consegue nem falar a mesma língua, não consegue entender o que é uma espécie, não consegue definir número de espécies, não consegue fechar essas espécies, tentando preservar uma coisa então que a gente não faz nem ideia do que é. Será que você acha, qual é a sua opinião em relação a isso? Tá, eu entendo, eu acho duas coisas, na verdade. Eu acho assim, realmente, às vezes eu tenho a impressão que a gente não tem ideia do que está na nossa lista. Você pega uma lista de espécies e fala assim, o que é isso? Nome errado, sinônimo, sabe? É uma confusão muito grande. O que é realmente confuso. No entanto, ao mesmo tempo, né, eu sou da opinião que é muito importante a gente ter a delimitação das espécies o mais preciso possível. Porque com todas as imperfeições da taxonomia, na verdade, o que a gente quer é ter a árvore da vida real e a árvore da vida que a gente conhece. A gente quer um espelho, certo? E todos os esforços taxonômicos de pessoal fazendo ecologia evolutiva é ter esse espelho. Hoje o espelho está meio assim, mas eu acho que a gente, aos pouquinhos, a gente vai conseguindo melhorar. Então, o esforço da delimitação precisa de espécies é super, super, super importante para a gente entender processos ecológicos e tal. Na parte de ecologia, para a gente saber realmente o que acontece na natureza. Quando vai para a parte de conservação, não dá para a gente esperar até essa árvore, esse espelho perfeito para ter nenhuma medida, porque o bicho está pegando, como a gente sabe, né? Esse é o ponto-chave, né? Exato. O negócio é que, tipo, se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Não tem por onde, não tem. Eu acho que as medidas de conservação, elas realmente, baseadas no conceito de espécies, tanto assim, pelo conhecimento deficiente, tanto pelas divergências de opiniões taxonômicas, sabe? É uma coisa que eu concordo com você que é meio limitado e vai muito recurso, mas, por exemplo, a IUCN, ela usa, espécie, né? Tem species, é tudo sobre espécies, é baseado em espécie. Tem algumas coisas de important plant areas, important areas, né? Mas a base, historicamente, é na identidade das espécies. Eu acho que seria um avanço muito grande se a gente incluísse, por exemplo, acho que, na verdade, isso tem que fechar por todos os lados, né? Tentar incluir, sim, medidas de conservação que não focam somente nos nomes,
das espécies, ter uma coisa assim mais de ecossistema mesmo, de funcionalidade, de também entender um pouco de coisa evolutiva e tal. E, por outro lado, incluir essa coisa de data deficient, de ser taxonomicamente não conhecido, incerto. Isso vai ser um grande avanço, tanto para canalizar recurso para pesquisa taxonômica, que é super importante e super, super limitado, tanto para a conservação mesmo dos taxons. Então, eu concordo, resumindo, né? Eu concordo com você que é uma coisa meio deficiente, meio limitada olhar só para o nome de espécies, mas ao mesmo tempo a gente não pode falar assim, tá, então não precisa então de escrever, a gente vai usar só o conceito de ecossistema. Não vai funcionar também, né? Porque a gente precisa de ter essa descrição precisa, a gente precisa, eu acho. Não, eu concordo, eu acho totalmente que a gente precisa conhecer, mas como você falou, a velocidade da taxonomia, especialmente em ambientes tropicais super diversos e no Brasil, por exemplo, né, a gente sabe que é muito lento, né, comparado com o ritmo da destruição, desmatamento. Se a gente for esperar, entender, resolver os problemas, não vai. nós não vamos. Entendeu? Então, era como que a gente conseguiria casar e juntar essas duas linhas, pensando que, para que os ecólogos e os conservacionistas falem a mesma língua, pelo menos. E os taxonomistas, a gente tem que trazer os taxonomistas. A gente tem que trazer eles, porque eles é super importante, super, 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 super importante. E acho que no Brasil, o projeto A Flora do Brasil tem um impacto fantástico, mesmo para formar uma rede de taxonomistas trabalhando, mas a gente precisa, como ecólogo, eu vi como é importante você trabalhar perto de um taxonomista. Você que conhece, não só que conheça o grupo, mas que conheça sobre a história da descoberta do grupo, sabe? Que sabe, tipo, abre possibilidade para conhecer muita coisa. E o Raoni estava Obrigado. falando que o ritmo ele é lento, né, de descrição de espécies, especialmente na Amazônia, mas a gente já se impressiona quando ocorre uma mudança, né? Mesmo com o ritmo lento, a gente já fica assim, nossa, já mudou? Não, de novo, não sei o quê. Imagina se tivesse ali um investimento pesado e tivesse estudos como realmente merece a diversidade que tem, a gente não ia dar conta de acompanhar, né? A gente ia ficar muito mais aquém do que a gente é hoje. Mas isso não é uma crítica, claro, que venham mais recursos, que venham mais estudos, isso é em prol do conhecimento da biodiversidade. Sim. Eu estou vendo aqui no comentário, Giovanna Palazzi, ela é minha amiga da universidade, um beijo, que tem a lista de ecossistemas ameaçados da IUCN, é bem interessante. Não tem a lista e, lógico que tem muita iniciativa focando em ecossistema, eu concordo e é bem, bem interessante a gente ver mesmo, mas o foco ainda na lista de espécies é bem grande e a maneira que eu acho que a gente pode se beneficiar desse foco em espécies é incluir uma coisa de data deficient, né, para taxonomia, de conhecimento taxonômico limitado. Eu acho que, na verdade, idealmente, o que a gente quer? Uma lista, quando tem uma lista de espécies, que tem tipo um carimbo. Taxonomia incerta, taxonomia bem acertada, taxonomia incerta, taxonomia bem acertada. Sabe, da gente ter esse conhecimento que a gente não tem ainda. Isso. Se não tiver mais nenhum comentário... a Giovana dizendo aí, saudades. A Leila abriu a câmera. Quer fazer algum comentário, Leila? Fique à vontade. Então, nessa linha, né, de considerar a incerteza taxonômica, pensando em conservação, eu não sei, Ju, se você viu um artigo, mas que saiu um artigo para a Austrália, para répteis, que eles pegaram a opinião de taxonomistas. Uhum. Então, tinha uma lista lá de espécies de répteis e os taxonomistas, eles avaliavam quais espécies que, se tivesse mais estudos taxonômicos, elas seriam divididas, o que ia acontecer, teria mais incerteza. E aí, e essas espécies, então, com incerteza, será que dividiria a espécie em duas?
Então, você teria 2 espécies com range mais restrito, e aí isso aumentaria, né, o risco de ameaça, né, de extinção. Como é que ficaria essa avaliação, né, de risco de extinção? Então, eles avaliaram isso lá para a Austrália. Eu mandei o link para vocês do artigo. Mas é uma maneira que a gente poderia tentar... A gente está tentando, né, estudar incerteza taxonômica e chegar a métricas para avaliar a incerteza taxonômica. Mas uma estratégia também seria ter essa opinião dos taxonomistas, ter uma lista de espécies e eles dão a opinião deles. Quais os taxons aqui que têm mais incerteza, pelo conhecimento deles. E aí a gente poderia tentar considerar isso tanto nos estudos ecológicos, né, evolutivos, quanto para a tomada de decisão de conservação. Só para falar para vocês esse artigo, que é bem legal essa ideia. Não, imagina, acho que Leila, acho que ajuda, né? eu acho super legal. E o que eu penso, por exemplo, tem alguns grupos, eu acho que talvez para planta, para não sei como que é para peixe, mas para pássaros aqui do hemisfério norte, tem bastante disputa taxonômica, sabe? Então, eu acho que para alguns grupos isso funcionaria super bem e é uma motivação grande para trazer os taxonomistas mais para perto das pesquisas ecológicas. E acho que na verdade, seria ótimo, porque principalmente para os grupos que têm disputa, para ver, a disputa está por quê? Tá porque está usando o conceito de espécie diferente? Tá porque realmente a disputa, na verdade, tem um motivo, né? Entender também esses motivos. Sim, e pensando, né, na situação do Brasil e para as plantas, que a gente tem a flora do Brasil, seria já um bom caminho andado, assim, porque já tem, né, uma organização dos taxonomistas. Eu pensei nesse trabalho que eles fizeram para a Austrália, sei lá, a gente poderia pensar em alguma coisa aqui para o Brasil com o pessoal da flora do Brasil. Mas, enfim, é verdade. Né? Mas tomara que a gente consiga chegar aí às métricas de incerteza taxonômica. Senão a gente ia ter que fazer que nem a reunião lá da nomenclatura dos congressos. Vamos sentar agora para fazer a lista dos incertos. Tá, eu acho que se não tiver mais nenhum comentário, então podia ter vários aqui, que a gente podia falar a manhã inteira. Mas já que não tem, vamos liberar a Juliana. Mas, Ju, antes disso, eu gostaria muito de agradecer. Eu sei que a gente já está conversando sobre essa palestra já tem alguns meses, né? Era para ter acontecido, se eu não me engano, no começo do ano. E aí acabou que, por desencontros, a gente não conseguiu. Mas valeu muito a pena a espera. Eu, particularmente, tenho um saudosismo muito grande sobre o tema, ainda mais te vendo falar pelo nosso tempo que a gente passou junto lá no doutorado sanduíche, e temas que eu desenvolvi e aprendi alguma coisa ao longo do meu doutorado, que foi super importante para a minha formação acadêmica atual. E aí eu queria te agradecer, dizer que você foi uma inspiração e continua sendo uma inspiração para mim, tenho certeza que é para muitas outras mulheres e outros pesquisadores representando a gente fora do Brasil. Fico muito, muito feliz pela tua trajetória e agradeço mais uma vez tu estar aqui presente. Miúdo, quer falar alguma coisa? Não, só para agradecer, foi fantástica, Ju, muito obrigado, que bom revê-la depois de 20 anos. Uns 20 anos. Né? Mas muito obrigado e parabéns aí por todo o trabalho e obrigado pela ajuda no trabalho do Tiago, acho que foi fantástico, mas valeu demais. E obrigado a presença aí de todos, tanto aqui no Zoom quanto no Facebook. E depois a gente coloca a tua palestra também no YouTube. Tá. Isso. Aí eu divulgo o link para ti, para tu divulgar para tua filha assistir, por exemplo. Né? Exato. Manda, Thiago, porque ela vai adorar. Vai fazer você a rainha da casa por um dia. Deixa eu falar, gente. Eu que agradeço 1000 vezes a oportunidade também. Queria muito estar aí na Amazônia, mas vamos ter que esperar mais um pouquinho.
Tiago, eu que agradeço, adorei trabalhar com você no doutorado, foi uma colaboração que, assim, entre os trancos e barrancos de vai e vem, muda, não muda, né, que a gente vai para cá, vai para lá, vai para Luxemburgo, vai para Madrid, vai para Goiânia, vai para não sei onde, foi um processo bem, mas que para mim foi um prazer enorme, nossa, eu que agradeço. Uma coisa eu queria falar, se alguém tiver interesse de fazer um trabalho parecido, usando com peixes, entre em contato. Porque a gente pode ver ou aqui, ou lá na UFMG, ou, sei lá, a gente dá um jeito. Assim, financiamento é difícil para qualquer um, lógico, mas se tem algum aluno de mestrado que quer fazer um estudo de caso, o Tiago já tem os dados do Octanipteride, das identificações botânicas. Se alguém quiser mexer, vamos dizer, como fala, abrir o vespeiro das mudanças nomenclaturais, que é um vespeiro mesmo, que você abre e fala, meu Deus, que confusão. Se alguém quiser abrir o vespeiro, pode ser para um grupo pequeno para começar a fazer um teste, com os peixes, ou com o pessoal daí também, o Leandro Juen e o Brasil, eles trabalham com odonata, né? Aqui tem a Fernanda também, que a gente continua trabalhando junto. Se alguém que fizer com algum grupo aí de vocês, sejam super, super bem-vindos. Eu ficaria super feliz. Pode deixar. Já está anotado a proposta. Anota aí, Tiago. O octanipterídeo, como ele chama? Raoni era os caracídeos? Então, nossa, a gente tem um mundo aí. Caracide é um vespeiro muito feio. Muito. Então, pega o vespeiro e vamos abrir, gente. Eu acho que vai ser super legal. Eu acho que vai sair coisa super, super legal. Acho também, eu não tenho dúvida. Beleza, obrigado. É isso então, gente. Muito obrigado por mais um Comunica Labeco. Na quinta-feira que vem, não, é dia 15, não, né? Dia 15. Dia 15 a gente vai ter outro, por sinal, também para falar de taxonomia, mas de peixe elétrico com o Dr. Luiz Peixoto. O link vocês vão ver na divulgação. Sigam as nossas páginas no Instagram, no Facebook, no YouTube também. Compartilhem as nossas ideias e as palestras para que a gente tenha cada vez mais alcance. Isso, mais uma vez, muito obrigado a todos. Tá. E é isso. Gente, eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo no chat. Tá. E vocês podem me escrever, quem tiver com coragem de abrir o vespeiro. Quer falar alguma coisa, Mildo? Não, eu vou... Ô, Ju, eu posso pôr no Facebook, no nosso Facebook também? Pode pôr. Então eu já vou jogar para lá e daí eu vou parar a transmissão no Facebook. Gente, beleza. Muito obrigado. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigada, gente. Obrigado, Ju. Tchau, Ju. Obrigado, se cuidem. Tchau, obrigada a vocês também. Força que ainda não acabamos, não terminamos. É verdade. Né? Um abraço. Obrigada, gente. Tchau, tchau.